Tudo bem, pessoal? Eu sou o Luiz Gustavo, sou do Vale Investir. A gente está aqui em São Paulo, no coração do mercado financeiro da América Latina. E a gente veio conversar com um dos gestores, né? Um dos diretores aqui do Claritas, que é um dos fundos mais antigos que tem aqui na região de São Paulo, né? Veio aqui pegar um pouquinho de conteúdo que eles têm para poder oferecer para a gente. Primeiramente, eu queria agradecer por você receber a gente, Paulo. E queria até dizer para o pessoal que ele também é nascido na região, ele é de Taubaté. A gente estava conversando antes de gravar o vídeo, ele é de Taubaté. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia. Vim para cá, para São Paulo, com 18 anos para fazer faculdade e acabei me ingressando no mercado financeiro com 22 anos aqui na Claritas. Legal. Ô Paulo, conta pra gente um pouquinho da sua experiência profissional aqui na gestora, como é que você começou a trabalhar aqui no fundo? Então, a minha situação é um pouco atípica, diferente do que acontece no mercado financeiro. O meu único emprego foi aqui na Claritas, eu comecei como estagiário em 2002, então trabalho aqui já há 17 anos. E comecei na área de renda variável, então só trabalhei na área de renda variável aqui. Basicamente eu comecei como estagiário, primeira função foi na parte de trading e controle, depois eu virei analista. Fiquei analista durante um bom tempo, continuo fazendo análise, hoje eu sou o Head de Research e também ajudo o Eduardo na gestão dos fundos. Acho que uma história interessante aqui que vale contar é que o nosso time é bem entrosado, a gente trabalha há muito tempo junto. Então, o Helder, que era o gestor de renda variável quando eu entrei, hoje é o CIO. O Eduardo, que era o analista-chefe, hoje virou o gestor. E eu que tinha a posição de analista, virei o Head de Research e ajudo a gerar as ideias para o gestor e também a comandar os analistas que cobrem os diversos setores aqui da Bolsa. E como é que funciona aqui a Claritas? Como é que surgiu e tudo mais o trabalho de vocês, a gestora? Então, a gestora foi criada em 99. Basicamente foram antigos sócios minoritários do Matrix, do Banco Matrix, que fundaram a Claritas, junto com outras duas pessoas que vieram do JP Morgan. Foi uma das primeiras assets independentes do Brasil. Na época começaram só com fundo macro, hedge fund, mas aí ao longo do tempo a asset caminhou para uma empresa que hoje aborda tem todos os tipos de investimentos, todas as classes de ativos. Então a gente tem a área de renda variável, a área macro, tem a área de produtos estruturados e alternativos e também a área de wealth management. Legal. Então somos uma empresa completa hoje de investimento. Legal. E como é que funciona o processo de investimento de vocês aqui na casa? Então, processo de investimento, eu vou falar um pouco da área de renda variável. Tá? O fundo valor, ele é um fundo que basicamente a gente tenta escolher de 10 a 15 ações que têm o melhor risco-retorno. Tá? E como é que a gente escolhe essas ações? O nosso processo de investimento é baseado na análise bottom-up, que engloba analisar os fundamentos das empresas, fazer a avaliação, valuation, a parte quantitativa e também os triggers para ver se, enfim, vai ter algum gatilho que faça a ação subir. Na área de fundamento, a gente gosta de olhar a qualidade do management, governança corporativa, capacidade da empresa negociar bem com o fornecedor, repassar preço, ter um retorno adequado e que o fundamento dela consiga prevalecer aí ao longo do tempo. Na parte quantitativa, a gente, dependendo de cada setor, a gente dá mais valor para um tipo de métrica. Então, o setor que tem um fluxo de caixa mais estável, a gente vai dar um valor maior para fazer o fluxo de caixa descontado, para achar o valor da empresa e tomar a decisão se ela tem um valuation relativo interessante ou se está abaixo do valor-alvo nosso, que a gente considera bom. E também, em alguns casos, a gente usa múltiplos, que é mais para empresa cíclica ou empresa de consumo. E na parte de triggers a gente gosta de ver se a empresa vai ter capacidade se vai ter revisão de earnings para essas empresas, se ela vai ter cobertura de sell side, se vai ter algum M&A no setor ou especificamente para ela. Então a abordagem bottom-up são essas três que a gente gosta de olhar. A gente predominantemente faz análise bottom-up. Eu diria que nos últimos 10 anos atrás, 90% da tomada de decisão era bottom-up. Mas como o Brasil é um país que tem instabilidade na parte macro e na parte política, a gente começou a agregar a análise top-down e começou a ter uma influência maior na tomada de decisão. Hoje eu diria que uns 30% da tomada de decisão vem da parte top-down, que a gente acaba tendo uma reunião semanal, um comitê que é feito pelo nosso economista, que ajuda a gente a formar o nosso view em relação
a parte econômica, analisando todos os dados que saem na semana e expectativa que a gente está vendo para frente. Legal. Tá? Então, a análise, a gente escolhe as principais... Então, tipo, a gente tem um universo hoje de quase 400 ações na Bolsa. Sim. A gente faz um filtro por liquidez, que acaba caindo para a gente para entre 100 e 120 empresas. E aí a gente tenta dar uma cobertura bem ampla em cima dessas 120 empresas. E dependendo do momento, a gente dá o foco para um grupo específico de empresa. Quando o juros está caindo, a gente dá um foco maior para empresas que têm acessibilidade maior à taxa de juros. Uhum. Quando o dólar está mais alto, um pouco mais em commodities. Agora a gente está mais focado em empresas que têm uma exposição ao mercado doméstico. Mas, de uma maneira geral, a gente tenta olhar todas elas. Atualizar, falar com o manager de uma maneira recorrente. Tem modelo em todas elas. Legal. Você tem um case para poder falar para a gente que vocês estão trabalhando, já trabalharam, que deu certo? Tem um case interessante. É Movida, que é uma empresa de aluguel de carros. É um setor que está bem forte, tem crescido bastante. E as maiores empresas do setor têm ganhado muito market share em cima das empresas pequenas. Porque as empresas pequenas não têm a vantagem não tem escala na compra dos carros. Então, tipo, a Movida, a Localiza e a Unidas conseguem pagar quase 30% de desconto na hora de comprar o carro. Então, ela explora durante um ano o aluguel e depois vende. Uhum. As pequenas não têm essa vantagem competitiva. Então, além de elas estarem crescendo porque o mercado está crescendo, porque você está tendo uma mudança cultural de pessoas querendo alugar mais carro e até empresas alugarem mais carros do que ter a propriedade do carro, você tem o fato de elas ganharem market share. Então, ela cresce pelo mercado e cresce pelo ganho de market share. Uhum. E foi até assustador o ganho de market share. Se você pegar 5 anos atrás, essas 3 empresas tinham 50%, hoje elas têm quase 80% do mercado. E a gente sempre gostou de Localiza. A Localiza, na nossa opinião, hoje é uma empresa muito boa, mas estava com valuation muito esticado. A gente resolveu comprar Movida. Entramos na época no IPO, a empresa não entregou durante um ano. Que um dos pilares dela, que é desse setor, que é você vender o carro bem também, você tem que ter uma seminovos, uma unidade de seminovos que vai vender o carro depois de um ano, para você diminuir a depreciação dele, não funcionou muito bem. Então a empresa sofreu, mas a gente viu que a empresa estava melhorando o processo, contratou gente para operar essa unidade, estava começando a entregar resultado e a gente manteve o investimento e aumentou até no começo do ano. E agora a empresa chegou a valorizar quase 90 e poucos % de alta esse ano. Então foi um case de sucesso. Uhum. Que ano passado não foi tão bem e esse ano ela entregou bastante. E até, inclusive, hoje está sendo precificado um aumento de capital nela, um follow-on. Ela está captando dinheiro no mercado para aumentar ainda mais o crescimento. Porque é um business muito intensivo em capital. Então, se você quiser crescer e não aumentar muito a alavancagem, você tem que levantar dinheiro no mercado. Uhum. E eles estão basicamente fazendo uma oferta agora com quase 100% de alta esse ano. Uhum. Para continuar, vamos fazer um outro ciclo de crescimento. Uhum. Em cima dessa, a gente também comprou a Júlio Simões, que é a holding, que é a controladora da Movida. A Júlio Simões é uma empresa que a gente considerava muito alavancada, não gostava, não tinha retorno adequado. E depois que a gente analisou, ela tem 3 subsidiárias embaixo, a Movida, a Vamos e a Logística. A gente avaliou a Vamos, que é basicamente o aluguel de caminhão, e nesse segmento ela é líder. Na Movida, quem é líder é a Localiza. No Vamos, ela é a líder, a gente gostou bastante, eles não conseguiram fazer o IPO na época. E aí a gente, vendo hoje que os 3 business dela que ficam embaixo da hold estão rodando bem. Apesar dela ser uma empresa muito alavancada, ela conseguiu rolar todas as dívidas, diminuir o spread e com juros baixos agora também ela é beneficiada. Uhum. A gente resolveu comprar um stake nessa empresa também, que acaba sendo uma Movida alavancada junto com os outros business. Tá? Uhum. Então essa é uma tese que foi bem. Sim. Tem acho que uma outra tese que vale comentar aqui, que é uma das principais posições nossa, é a CPFL. É uma ação que a gente comprou há 1 ano e meio atrás. Uhum. A empresa estava descontada, a gente carregou durante um ano e meio, ela subiu 50%, só que o lucro dela cresceu 75%, por melhor operacional e também por estar pagando juros mais baixos, porque ela era um pouco alavancada e você tem um juros mais baixo hoje, a despesa financeira dela é menor. Então, mesmo ela tendo valorizado 50%, como o lucro cresceu 75%, hoje, a gente vê um potencial da empresa
nos próximos 18 meses crescer mais 50%, porque ela está com múltiplo abaixo do que a gente entrou há 1 ano e meio atrás, e a gestão da empresa está indo muito bem. Eu queria perguntar para você, qual que é a expectativa de vocês aqui da casa para o mercado de renda variável, com bolsa 100 mil pontos? Tá. Né? Então, a gente tem hoje, apesar da bolsa estar nesse marco histórico aí de 100 mil pontos, a gente tem uma visão bastante construtiva com bolsa, por alguns motivos. Né? Primeiro, a agenda reformista e liberal que o governo tem feito, o governo junto com o Congresso tem apresentado. Vide o exemplo da reforma da Previdência, que já passou em primeiro turno, veio até a economia que está sendo esperada bem acima do que o mercado esperava inicialmente. Então, essa parte a gente acha interessante, acho que dá suporte para a Bolsa continuar subindo. Outra parte é a questão de quanto negocia em múltiplo o Ibovespa. Historicamente, ele negocia entre 12 e 13 vezes e a Bolsa continua negociando nesse patamar. Então, não está cara olhando por essa métrica. Só que se você analisar os juros, o patamar que está hoje, que é o patamar mais baixo do que já teve o Brasil, juros real na casa de 3,5%, Selic a 6,5%, prestes a iniciar um ciclo de corte de juros agora, semana que vem, com possibilidade de cair mais um. O mercado está precificando uns 130 bases na curva de queda. A gente acha que isso aí faz com que tenha uma possibilidade de expansão de múltiplo na Bolsa. Ela começar a negociar acima do múltiplo histórico que ela negociou. E associado a isso, olhando no âmbito das empresas, o que aconteceu? A gente passou por uma recessão muito forte nos últimos anos, e isso fez com que as empresas se reinventassem, diminuíssem a alavancagem, melhorassem a gestão, ficassem mais enxuta. E, além disso, também vale ressaltar que as empresas listadas que estão na Bolsa, a grande maioria tem uma vantagem competitiva em relação ao resto das empresas que estão fora de Bolsa. Vide o exemplo que eu falei do aluguel de carro. Elas são mais bem preparadas e têm mais vantagem competitiva. Então, a gente acredita que numa retomada da economia, o lucro pode voltar a crescer de uma maneira não linear, ser bem mais forte. Então, isso aí também dá suporte para uma alta da Bolsa. Legal. Então, hoje, a gente tem bastante coisa no nosso portfólio que tem exposição a mercado doméstico. Óbvio que a gente tem algumas coisas que tem também exposição a coisa cíclica fora do Brasil, como o Vale, que a gente está otimista com o minério, Petrobras. Tem a própria CPFL que eu citei, uma utility que é um pouco mais defensiva, mas a gente tem bastante case que tem exposição ao mercado doméstico, como B3, a própria Rapvida, a própria Movida, Júlio Simões, Via Varejo, CVC. Então, acho que dá para mostrar mais ou menos como é que está a nossa cabeça. Não adianta falar que está otimista e no portfólio não está. E o nível de caixa também está acho que praticamente zero, entendeu? Tem 2-3% de caixa dentro de um fundo de long only que é bem baixo. Vamos finalizar então, quero perguntar para ti, Paulo. Eu quero deixar para ti mesmo mandar a mensagem para os investidores que estão bem indecisos com o mercado de renda variável. O que você poderia sugerir para eles agora, como diretor aqui da Casa do Claritas aqui? Eu acredito, conforme que eu falei agora, que eu tinha mencionado, a gente está otimista. A gente acredita que a recuperação está sendo lenta, mas vai acelerar mais para o fim do ano que vem. Obviamente a gente tenta construir o nosso portfólio, agora a gente está com uma visão mais otimista, a gente botou mais risco na carteira, mas a gente também tem ações que a gente busca colocar para ter um equilíbrio maior no portfólio, caso o cenário tenha um Joesley Day de novo, ou tenha uma greve dos caminhoneiros, ou lá fora piore, entendeu? Sim. E, eventualmente, se a gente tiver um pouco... Hoje em dia, a gente não tem nenhuma proteção no nosso portfólio em comprar opção, né, put, para proteger. Mas quando a gente fica um pouco desconfortável, a gente compra esse tipo de proteção para diminuir a volatilidade. Então, a gente está aquele otimista, mas sempre com um pouco de cautela, porque é Brasil. Exatamente. Pessoal, nós vamos finalizar aqui o vídeo. Foi uma aula que nós tivemos aqui com o Paulo, um dos diretores aqui da Claritas. E não é à toa que o fundo está tendo um retorno de 38%, né, absoluto. Nos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses, como é bom lembrar. E eu queria agradecer o espaço para a gente poder conversar um pouquinho mais. Ótimo, eu que agradeço aí para a visita de vocês aqui. Legal. Pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal para poder acompanhar as próximas entrevistas, tá bom? Até mais!